Eu já coloquei no Moodle as atividades síncronas de vocês de junho, desde a primeira, do dia 18 até a última do dia 25. A última de junho, daí a última de sexta-feira passada eu vou colocar também. Logo que finalizar essa daqui eu espero colocar também. Aí eu vou falar, aí esperar também, o pessoal está entrando aí, só um pouquinho aí. Eu vou falar, continuar, como eu estava comentando na última aula, sobre as avaliações. Tem alguns outros softwares também que podem ser utilizados para fazer o ladder da primeira avaliação. Que eu mostrei aqui nesse link de orientações. Por exemplo, do More, ele é um CLP e é um software também de simulação. Então, esse do More aqui é uma empresa, é um software feito pela Automation Direct, em que eles fazem um CLP também, e esse daqui é um software de simulação e de programação para esse CLP que eles fazem. Então, ele simula também e programa esse CLP, então ele pode ser utilizado também para simulação do CLP, e simulação do CLP ela é bem simples. Ela é feita mais para programação em ladder, em diagrama de bloco lógico. Muitas vezes eles também fazem a programação em diagrama de blocos lógicos. Então, se for para CLP, eles tem que fazer a programação em ladder para CLP, em diagrama de bloco lógico e em lista de instruções, que seriam o STL, também chamado de STL, para ser um CLP. Então, o programa de simulação ele tem que englobar essas três linguagens de programação para CLP. Se for para simulação de CLPs, se ele não englobar essas três linguagens, então ele não é um programa de simulação completo. Então, você pode utilizar um desses daqui também. O que eu utilizo, o que eu passei para vocês, é o WinSPS em MHJ, porque ele é o que é feito e é o que é autorizado, essa empresa que é a MHJ é autorizada pela Siemens a elaborar o simulador, que é o WinSPS, para o CLP S7300, que é o que a gente utiliza lá na UTFPR. Então, lá nós utilizamos CLPs da linha Siemens S7300, da família S7300. Então, o modelo que nós temos lá é da linha S7300, a CPU, o modelo específico, é o S7314C-2DP. O modelo mais específico da CPU 314C-2DP. O programa de simulação desse CLP que a gente utiliza, é esse WinSPS, da MHJ. Então, quem elabora e desenvolve o simulador para esse CLP que a gente utiliza lá nos laboratórios é a MHJ. Só que como ela tem a licença da Siemens para fazer esse programa de simulação para esses CLPs, então esse software ele é pago, porque daí eles têm, eu creio que eles têm que pagar uma licença para a Siemens também para poder desenvolver esse software para a Siemens, pela Siemens, né? Tá, eles ganham dinheiro, então, elaborando software para treinamento para os CLPs da Siemens, e a Siemens deve ceder também alguns detalhes técnicos sobre os CLPs, sobre a arquitetura de processamento dos CLPs deles. Também para a MHJ, para que a MHJ possa fazer os simuladores para eles, né?
para que a MHJ possa desenvolver esse software de simulação, como o InSPS. Então, eu fiz baseado para ficar também um ambiente de desenvolvimento aqui das atividades assíncronas, parecido também com o que vocês utilizam lá no laboratório. Se bem que o software que a gente utiliza para a programação dos CLPs no laboratório, ele é uma versão mais antiga, feita para o Windows XP. A versão do WinSPS é para o Windows 7 e o Windows 10, né? Que é o TIA Portal Automation. O que a gente utiliza é o Simatic Manager, é uma versão mais antiga, anterior, porque o software foi adquirido anteriormente, antes de 2010, então é a versão mais antiga desse simulador. Quem utilizar o WinSPS para as avaliações aqui, para a entrega dos projetos, do primeiro projeto, né? Porque o segundo projeto, sendo feito o Graph7, já é utilizado um software que é gratuito. Daí esse software aqui para o Graph7, que é o Diagram, ele já é gratuito e é open source. Então ele já é gratuito, você pode baixar, só que ele é feito daí para computador. Então ele não tem uma versão para celular, smartphone, ainda. Então, ele é para computador pessoal, para arquitetura IBM PC e para Linux. O sistema operacional Windows, né? Quer dizer, e para Linux. Mas é para computador pessoal. Então, esse já pode ser utilizado um software gratuito, aí você pode imprimir o diagrama, né? Então, ele é feito, esse projeto é feito em diagrama. Você pode imprimir ele em PDF e me entrega em PDF. Ou pode deixar no formato proprietário desse software do Diagram, do projeto 2, desse projeto aqui, que é a segunda avaliação. Aí está explicado aqui, ó, na semana 3, sobre o Graph7. Otimização do sistema, introdução ao Graph7. Aqui está dividido o conteúdo da disciplina em semanas, mas não seriam bem semanas, né? Seria o conteúdo da disciplina, tá? Semana 1, semana 2, semana 3, tem também as outras semanas aqui, semana 4, 5, 6 e 7, mas aqui falta colocar as outras atividades assíncronas, né? Esse conteúdo aqui eu tenho ele teórico, não em videoaulas, mas eu tenho ele teórico na minha página pessoal aqui, sobre eles. Mas eu vou colocar aqui também, para complementar. Eu tenho que colocar ele em link, preparar ele também em videoaulas, como eles estão colocados aqui. Mas como eu fui desenvolvendo conforme foram tendo as semanas de pandemia, né? Não deu para complementar ele ainda, não deu para terminar todo ele. Porque eu tenho que gravar os vídeos, tenho que pegar, revisar eles, né? Depois que eu termino esses vídeos aqui, eu tenho que revisar eles, depois eu tenho que editar e tenho que fazer o upload deles, eu tenho que baixar eles para o YouTube, para o canal do YouTube lá. Eu tive que criar o canal do YouTube, né? A gente teve que se inscrever no suíte do YouTube lá, que foi criado para o TFPR. Então, devido à pandemia no ano passado, a UTFPR ela conseguiu uma assinatura lá pelo YouTube para criar pelo suíte do YouTube para os professores, né? Para disponibilizar para os professores o suíte do YouTube. Inclusive aqui para o Google Meeting. Então, com isso, a gente conseguiu criar um canal do YouTube que não tem limite de postagem de vídeo. Então, a gente conseguiu pegar e postar esses vídeos aqui que tem das atividades assíncronas lá. Inclusive também das videoaulas aqui, das atividades síncronas aqui também estão postados lá, no mesmo canal daí aqui para, por exemplo, eu criei aqui para a disciplina de automação e controle discreto lá. Então estão os vídeos aqui dos links para o canal do YouTube. Só que esses das atividades assíncronas a gente tem que gravar, tem que pegar, revisar, né, ver como é que tá as aulas aqui, as videoaulas. Tem que editar muitas vezes e colocar lá. Editar quer dizer o seguinte, a gente tem um software de gravação dessas aulas aqui,
Aí tem que pegar ele, gravar com ele. Aí eu tenho que arranjar um jeito de gravar dele. Se tiver um equipamento que a gente utiliza, daí eu tenho que pegar um tripé, pegar, por exemplo, o equipamento, uma webcam ou celular, pegar o tripé para o celular lá, arranjar de algum jeito, pegar uma câmera digital com tripé e gravar, né, do equipamento. Pegar esse vídeo, editar ele, quer dizer, juntar a parte do software que eu tenho e editar, juntar as duas partes, baixar depois para o YouTube, depois que tiver tudo certo, verificar, revisar no YouTube, ver se a resolução está certa, porque daí se tiver o software lá e depois passar no YouTube, mas se tiver alguma parte no YouTube ali que vocês não conseguirem ver depois em casa, quer dizer, a resolução não está boa, tem alguma parte desfocada ali e tal, daí eu tenho que verificar depois no YouTube. Aí, se não tiver bom depois, eu tenho que voltar depois, às vezes tem que refazer o vídeo outra vez, aí tem que pegar e editar depois. Então, antes de tudo isso, a gente tem que pegar e ensaiar o vídeo e verificar isso para depois gravar daí isso. Então, tem uma parte de preparação daí, aí tem uma parte de ensaio para depois gravar a aula, né? Daí, essa aula aqui, geralmente, essas atividades assíncronas aqui, elas ficam mais compridas também que a aula normal, que seria de 50 minutos, que seria a aula presencial, em laboratório, que vocês teriam. Porque a aula em laboratório vocês teriam presencial, aí se vocês tivessem alguma dúvida em laboratório, a dúvida vocês teriam lá, vocês perguntariam para mim. Aí eu veria lá que dúvida seria e responderia a dúvida de vocês, ou veria o problema que deu lá em laboratório lá e resolveria, né? Aí, beleza. Em projeto aqui de automação, vocês estariam fazendo projeto de programação do CLP, veria o problema lá, resolveria o problema e vocês gravariam no pendrive de vocês lá a programação do CLP e tranquilo. Aí vocês levariam a programação daí do CLP que vocês estariam fazendo o projeto para casa depois, para utilizar na próxima aula daí. Então vocês teriam um ou dois alunos do grupo de vocês que teriam a programação do CLP, gravariam daí no pendrive ou na nuvem, né? No Gmail, no Google Drive, no Hotmail e assim por diante. E aí vocês passariam a acessar toda a aula, o projeto de vocês para dar continuidade, para depois, no final do semestre, estar com o projeto pronto ali como avaliação. Quer dizer, vocês seriam avaliados toda a aula ali como a continuidade do projeto de vocês. Aí no final do semestre vocês já têm o projeto pronto ali e pronto, já está feita a avaliação ali com base no projeto que vocês fossem desenvolvendo em todas as aulas ali no laboratório. Então agora como está na pandemia e vocês não estão tendo aula presencial, muito menos aula no laboratório, então essas aulas aqui, elas passam a ser, essas atividades assíncronas aqui, elas passam a ser mais longas daí. Uma parte um pouquinho mais longa, seria o ideal que elas fossem mais curtas também, para que a gente não tivesse que preparar um vídeo muito longo, para que ele não ficasse muito maçante, né? Vocês não tivessem que ficar vendo o vídeo aqui como se fosse um filme, principalmente um vídeo instrucional. Mas é muito devido a isso, né? Porque como não é presencial, não dá para vocês solucionarem dúvida ao vivo. Então a gente tem que tentar colocar todos os detalhes possíveis de dúvidas aqui no vídeo. Então ele acaba ficando, às vezes, muitas vezes, com pelo menos a mesma duração que a aula presencial de 50 minutos. E nisso fica difícil elaborar o vídeo, porque a gente tem que ensaiar daí o que a gente vai ter que passar aqui. Então a aula presencial a gente prepara também, tem que preparar para vocês. E aqui nas aulas, nas atividades assíncronas, que seriam essas videoaulas aqui, também, e principalmente mais ainda. Tem que ensaiar também, tem que preparar mais ainda. Então, todas essas videoaulas aqui foram todas preparadas aqui. Eu passo principalmente sobre esse simulador aqui, quer dizer, foram feitas baseadas e utilizando esse simulador aqui, tá? O desenvolvimento do projeto de automação, então, essas partes aqui, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Então, descrevendo a preparação do projeto dessa avaliação aqui, em torno da avaliação 1, tá? Que está descrita aqui, sobre esse projeto aqui da avaliação 1. Aqui, ó, implementação do sistema automatizado via CLP, controlador lógico programável em diagrama de contatos LEDER para o controle do transporte seletivo de caixas de diferentes tamanhos, utilizando duas esteiras principais com fim de curso para uma mesa rotacional de 2 posições, em direção a 2 esteiras transversais para as entradas de 2 elevadores de transportes. Efetuar o controle automático desse sistema para a seguinte situação: enviar caixas de tamanho menor para o elevador à esquerda das esteiras principais e as caixas de tamanho maior para o elevador à direita. Deve haver uma chave para inverter manualmente esse processo de seleção. Caixa menor para o elevador à direita e caixa maior para a esquerda. Programar 3 contadores para as caixas de tamanho menor e de tamanho maior que foram transportadas pelos elevadores para o número total de caixas que passam pela esteira horizontal. Aí tem as observações aqui. O funcionamento do sistema deve ser totalmente automático a partir do comando manual de início até o comando manual de parada do processo, exceto para a chave de inversão de seleção. O acionamento das esteiras da mesa rotacional deve ser feito de modo que não ocorram colisões entre os produtos. Condições que devem ser especificadas, mas não descritas no enunciado, devem ser justificadas e especificadas no projeto a critério dos desenvolvedores. Por exemplo, é possível implementar o comando para zerar a contagem novamente ou executar esta ação no reinício do sistema após uma parada. Tudo isso daqui da avaliação 1, do projeto 1, foi tudo, quer dizer, a avaliação 1 é esse projeto 1 aqui, tá? Foi tudo que eu falei nas aulas passadas, nas atividades síncronas passadas. Então, na atividade síncrona da semana passada e da semana retrasada, então, na atividade síncrona do dia 2 de julho e do dia 25 de junho, eu falei sobre isso daqui. Sobre a avaliação, que seria esse projeto aqui que vocês têm que entregar em LEDER. Então, eu falei, esse projeto aqui, ele está descrito sobre a planta industrial ali do ITS PLC. Eu espero, tem alguns alunos que vieram perguntar aí, eles já viram lá e já baixaram o ITS PLC, que faz a simulação dessa planta industrial sobre a simulação das caixas. E teve um aluno que, inclusive, ele viu lá no site do desenvolvedor do ITS PLC, tem outro software também, que é o I/O Factory. O Factory I/O, quer dizer. Esse Factory I/O, ele é uma versão mais nova que eles fizeram para o ITS PLC. Só que o ITS PLC eles ainda continuam comercializando. O Factory I/O é mais novo. Só que o ITS PLC eles continuam vendendo ainda. E teve gente que comprou o ITS PLC. Então eles continuam vendendo o ITS PLC ainda e tem o Factory I/O também. Então, eles têm o Factory I/O e tem o ITS PLC. E a gente tem o ITS PLC com a licença lá no laboratório, né? Então, eles têm o Factory I/O agora e tem o ITS PLC. Aí, tanto faz daí, né? O ITS PLC e o Factory I/O. Aí, então, o ITS PLC tem a simulação da planta industrial, né? Aí, esse problema aqui, o projeto 1, é baseado na primeira planta do ITS PLC. E aqui na disciplina de automação e controle discreto, a gente vê justamente esses problemas aí que vocês, como engenheiros de controle e automação, vão se deparar, né? Na profissão aí, na vida profissional. Então, por exemplo, eles dão um problema como esse daqui, né? Vocês têm que implementar um sistema de automação para uma planta industrial, como aquela lá das caixas, de seleção de caixas, né, de 2 tamanhos. Aí vocês têm, por exemplo, naquela planta industrial lá, vocês podem enviar as caixas ali de tamanho menor para o elevador da esquerda e a de tamanho maior para o elevador da direita. Ou pode fazer o contrário, enviar as caixas de tamanho maior para o elevador à direita e para o elevador à esquerda. Aqui também, ó, deve haver uma chave para inverter manualmente esse processo de seleção, ó. Então, uma chavezinha lá, que você pegando essa chave lá
E mudando a posição dessa chave, você envia a caixa menor para o elevador à direita e caixa maior para o elevador à esquerda. Então você inverte essa ordem aqui de cima, tá? Mas eu digo o seguinte, se você fizer isso daqui, ó, se você já conseguir fazer essa automação aqui, ó, enviar a caixa de tamanho menor para o elevador à esquerda, caixa de tamanho maior para o elevador à direita. Se você fizer isso daqui automaticamente, isso daqui já fica fácil implementar, tá? E é claro, se você fizer isso daqui direito, né? Fizer isso daqui da maneira certa. Depois isso daqui já fica fácil implementar via CLP. Isso daqui também, programar 3 contadores para as caixas de tamanho menor e tamanho maior, e mais um contador para o número total de caixas que passam pela esteira horizontal. Aí isso daqui também fica mais fácil ainda. Aí isso daqui já fica fácil, isso daqui é mais facilmente ainda você consegue implementar. Isso daqui, ó, programar 3 contadores aqui, na realidade você não vai... Programar quer dizer que você vai colocar 3 contadores ali na programação. Mas colocar 3 contadores ali, ele já tem, o CLP ele já tem 3 contadores ali prontos. Ele já dá isso daqui pronto para você. Você só vai pegar 3 linhas ali no diagrama de contatos, no ladder, e vai colocar 3 linhas lá no sensor da entrada da esteira horizontal, no sensor de saída do elevador da direita e no sensor de saída do elevador da esquerda. Em cada sensor desses aí, nas 3 linhas ali, você coloca um contador daí. E aqui embaixo, observação, ó, funcionamento do sistema deve ser totalmente automático a partir do comando manual de início até o comando manual de parada do processo, exceto para a chave de inversão de seleção. Eu coloco essa observação aqui, porque eu comento no início das atividades assíncronas das videoaulas, que o processo deve ser totalmente automático, porque o processo todos os processos, você sempre deixa ele totalmente automático, totalmente automatizado. O que isso quer dizer? Que ele não vai ter intervenção humana. Quer dizer que ele vai funcionar sem ninguém interferir nele. Então você pode deixar ele totalmente automático lá, sem intervenção humana. Então o processo lá ele vai ficar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Aí pode ficar funcionando para sempre ali. Até algum motor de alguma esteira queimar, até acabar a energia, até pifar, alguma esteira arrebentar, até queimar, até pegar fogo ali a fábrica e assim por diante. Mas ele vai ficar funcionando ali, direto, sem ninguém interferir nele. Só que você vai ter que ter pelo menos 2 comandos que tem que ser manuais, sempre. Todo processo automático. Vai ter que ter 2 comandos que tem que ser manuais. Quer dizer, que vão ter que ter 2 comandos ali humanos, que alguém vai ter que dar. Que vai ter que ser o comando de início do processo. Quer dizer, você automatizou o processo, mas pelo menos um comando ali vai ter que ser dado depois que você automatizar. Que vai ser o quê? O comando para o processo iniciar, para ele começar a funcionar. Por quê? Porque a hora que você pegar e terminar lá a ligação, terminar o projeto, o eletricista for lá terminar a conexão dos componentes, ligar a energia, ligar o quadro geral de força ali, na conexão do processo, aí pronto. Vai ter que chegar ali o quê? Você pelo menos vai ter que chegar lá e ter que apertar o botãozinho ali de início do processo. É por isso que no ITS PLC você tem aquele quadrinho lá, no automático lá, de início do processo, o botão verdinho lá para iniciar o processo. Tem um botãozinho, uma botoeira verde lá para início, para partida da esteira inclinada para a entrada de caixas na planta industrial de seleção das caixas.
Então, você tem o comando manual de início do processo e o de parada, que é o botão vermelho daí, a botoeira vermelha de parada do processo, e tem o outro também, que é a parada de emergência, que aquela é um botão retentivo daí geralmente. A parada de emergência, por padrão, sempre é colocado. E também, por prudência também, por normas de segurança, sempre é colocada, por normas, né? Mas também aquele cara também que é prudente, que não faz gambiarra, também sempre coloca, né? E o botão de parada é colocado também, porque à medida que você vai fazendo o projeto, você coloca, e um dos primeiros botões que você coloca é o de parada, porque você vê a necessidade de testar o processo e de testar o projeto de automação na implementação dele para fazer teste, para verificar se as suas etapas de automação elas estão sendo cumpridas, né? Se elas estão sendo efetuadas corretamente, se elas estão funcionando. Então, você vai fazendo os teus processos de automação por etapas, aí você vai cumprindo eles e vai testando eles para verificar se eles estão funcionando de acordo com o que você está propondo, com o que está sendo proposto pelo projeto, né? E até para fins de teste também, né? De teste, de estudo para o processo, né? Aqui as condições que devem ser especificadas, mas não são descritas no enunciado, devem ser justificadas, especificadas no projeto, a critério dos desenvolvedores. Disso daqui, depois eu passei e vou passar para complementação. Aqui, ó, otimização do sistema. É porque essa primeira parte, quer dizer, o projeto que vocês têm que entregar para cá, o primeiro projeto de avaliação, entrega do projeto 1, que seria a avaliação, vocês não precisam fazer o projeto otimizado, tá? O que eu quero dizer com projeto otimizado? Quer dizer que a caixa, inicialmente aqui, vocês têm que fazer só para automatizar, para entrar uma caixa ali no processo de seleção das esteiras. Olhem bem, daí a caixa vai entrar, entra uma caixa ali, daí essa caixa entrou, daí esteira inclinada para, não entra outra caixa, essa caixa vai, chega na mesa giratória, a mesa giratória gira, essa caixa pega e vai para a esteira da esquerda ou para a esteira da direita. Depois que ela saiu daí para o elevador da esquerda ou da direita, seja a caixa grande ou pequena, aí depois que a caixa saiu, aí desceu para o elevador da esquerda ou da direita, aí que a outra caixa, a próxima caixa vem e sai da esteira inclinada, vai para a esteira horizontal, aí vai para a mesa giratória, gira lá, essa caixa pega e sai pelo elevador, desce pelo elevador da esquerda ou da direita, aí a próxima caixa vem. Então é uma caixa por vez só, tá? Não inventem de querer pegar e tentar passar mais de uma caixa de uma vez pela esteira horizontal. Façam primeiro uma caixa de cada vez passando pelo processo. Isso quer dizer, não tentem pegar, otimizar o processo para tentar passar mais de uma caixa de cada vez. O ideal seria fazer o quê? Tentar otimizar o processo, que a gente fala ali, e tentar aumentar a velocidade dele para aumentar a eficiência de seleção das caixas, do processo do ITS de seleção das esteiras, né? Que seria o quê? Seria pegar, aumentar a eficiência do processo para ele poder selecionar mais caixas de uma vez, no intervalo de tempo maior. Para quê? Para que ele possa passar mais caixas ali pela mesa giratória e que desça mais caixas aí pelos dois elevadores de uma vez, né? Que ele funcione mais rápido, o processo automaticamente.
Mas para fazer isso, primeiro, faça o processo automático com uma caixa de cada vez, fazendo uma caixa de cada vez. Aí depois a gente vê daí para mais de uma caixa de cada vez, porque a gente tem que ver primeiro uma coisa que seria um endereçamento de memória, que é o problema. Então, primeiro a gente vai ver uma coisa. Que é isso daqui, ó. Deixa eu desligar para vocês aqui. É isso aqui, ó. Então você tem as esteirinhas lá. Se vai iniciar o processo que eu estava falando aqui, ó, você tem que ter pelo menos esses comandos aqui, ó, para iniciar e parar. É por isso que você tem um botão aqui no modo automático de iniciar e parar. Aí tem um botão de emergência aqui que seria uma parada de emergência. É isso mesmo. Depois eu explico os tipos de parada de emergência que você tem. Você pode parar e pausar o processo, que geralmente na prática você tem a pausa do processo. E você tem o reset do processo. Aqui na simulação você tem o reset do processo. O reset do processo, que é o reinício, você dá uma limpeza aqui, que daí você tira as caixas aqui daí, né? Na prática, você não tem um reset do processo, você tem a pausa. Quando você dá uma parada de emergência, você dá a pausa daí, né? Agora, aqui na simulação, você pode dar o reset, daí que você dá uma limpeza aqui, né? Agora, na prática, você não tem, né? Na realidade, daí, né? Você não tem o reset. Então, os comandos manuais que eu estava falando são de iniciar, seu processo pode ser todo automático, totalmente automático, sem interferência humana, que seria o ideal. Só que você tem que ter o comando manual para iniciar e parar, que está aqui, ó, automático. Aqui, ó, no modo automático. Iniciar, verdinho, e parar. Parar, geralmente, você sempre implementa. Inicialmente aqui na automação. Porque à medida que você for automatizando o teu processo, você vai ter que iniciar, aí vai ter que parar. Vai ter que iniciar, vai ter que parar para ver como é que tá, né? Então você pega aqui, ó, deixa eu voltar aqui, né? Então tá aqui, você vai ligar o teu processo aqui, começa a entrar a caixa, aí você vai automatizando ele. Aí vai a caixinha lá, né? A primeira coisa que você fez, você vai ter que ligar aqui, né? Então vai ter que colocar um botão para ligar essa esteira aqui. Aí você vê lá. Aí aqui, ó, você já vai ter que parar. Por quê? Porque você já vai ter que ver que vai ter que ter um comando aqui para ligar essa esteira horizontal aqui. Então você já vai ter que parar a esteira inclinada. Aí você vai ter que ver um comando para ligar a esteira horizontal. Aí vai ter que ver outro comando para parar a esteira inclinada e assim por diante. Então você vai ter que implementar, primeiro, um comando para iniciar o processo, que é esse daqui para ligar, aí o outro para parar, já de início. Para parar o que você tinha feito para ligar, né? Aí o reset que eu estava falando é esse daqui, ó, para limpar, né? Na prática você não tem, o que você tem é para pausar, né? Então já fica difícil na prática aqui para dar um reset, porque você vê, na prática você ia ter que limpar as caixas aqui, né? Então por isso que o projeto é importante, porque aí se você for ver isso na prática aqui, é o trabalho manual, né? Que tem para ser feito, né? Então, o início que vocês têm que fazer desse projeto é para passar uma caixa só. Por quê? Porque essa caixa vindo para cá,
ela entra aqui no processo, ela continua ali, ó, você aciona a esteira horizontal, essa caixa continua, ela tem que vir, passar para a esteira horizontal, passar para a mesa inclinada. Daí aqui, ó, se você deixar passar as outras caixas aqui, você já vai ter que pegar e desligar a esteira inclinada, desligar a esteira horizontal, que a outra caixa ainda vai estar aqui, ó, na mesa horizontal. Até você desligar a mesa horizontal, os roletes da mesa horizontal, que é da mesa giratória, quero dizer, a rotacionar a mesa giratória, tirar essa caixa dali, tá? Pegar outra caixinha ali outra vez. Opa. Aí, ó. Mais de uma caixa já deu problema. Eu vou pegar aquela caixa ali. Ali, ó. Você tem que pegar e parar a esteira inclinada, parar a esteira horizontal. Parando a esteira inclinada, você já não precisa parar a esteira horizontal, porque daí essas caixas já param aqui, senão já dá esse problema aqui, ó. Tá vendo? Então, separando a esteira inclinada, você já elimina esse problema aqui da esteira horizontal. Então, separa a esteira inclinada. Aí, essa caixa aqui, você já pode pegar e despachar ela aqui para o elevador da direita ou da esquerda. Segundo o problema que eu mostrei lá, da primeira avaliação do projeto 1, a caixa pequena você manda para o elevador da esquerda. Então, você pode já enviar ele para o elevador da esquerda. Ali, ó. Então, você despacha uma caixa por vez. Ali, ó. Ali, ó, mandou para o elevador da esquerda, beleza. Aí você pode ligar outra vez ali a esteira inclinada, a esteira horizontal, beleza. Aí espera essa caixa aqui ser enviada, não manda essa daqui outra vez, tá? Para aqui, essa caixa aqui. Espera aquela caixa ali, opa. Só que aqui eu tenho que desligar ali, ó. Senão, tá vendo? Já dá outro problema aqui. Aí espera aquela caixa ali, tá? Ó, retorna a mesa ali. Aí essa caixa vai para aquela esteira. Não posso mandar essa caixa aqui, porque essa caixa vai parar aqui, ó. Tem que esperar essa caixa sair para essa mesa giratória voltar para a posição dela. Só que ela só pode voltar quando essa caixa sair daqui, ó. Ela vai pegar ainda na mesa aqui. Então essa caixa tem que sair, ser enviada para lá. Agora sim. Aí tem que ir, agora aquela caixa ali pode ir. Agora sim. Então, para evitar esses problemas, você tem que mandar uma caixa de cada vez daí, tá? E as outras caixas tem que ficar esperando aqui. Aí tem um tempo entre cada caixa para elas virem aqui, porque não tem. Elas não podem vir juntas, tá? Elas nunca vêm juntas aqui, grudadas uma na outra. Não podem vir juntas. Ela, claro, né? Elas não vão vir juntas aqui, grudadas uma na outra, porque se elas vierem juntas aqui, grudadas uma na outra, esse sensor que tem aqui, ó, ele não consegue identificar o tamanho delas. Esse sensor aqui, ó. Esses sensores aqui. Sensor 1 e 2. Esses dois sensores aqui não conseguem identificar as caixas. Esses dois sensores aqui não vão conseguir identificar as caixas. Aí elas não podem nunca vir grudadas uma nas outras. Aí
elas não vão poder subir aqui na mesa. Daí a mesa não vai poder girar daí, não vai poder efetuar esse movimento aqui, ó. Aí a mesa ela não vai conseguir girar dessa forma aqui. Porque daí as caixas, daí elas, se elas vierem grudadas uma na outra, elas vão ficar encavaladas. Daí a mesa não vai conseguir girar dessa forma aqui. Aí elas vão sair da esteira aqui e vão cair. Aí se elas caírem aqui, já quebra todo o processo daí, né? Daí as outras caixas vão bater uma nas outras aqui, elas vão começar a cair. Aí vai acontecer o quê? Daí todo o processo aqui, eles vão, vai ter que parar, né? Vai ter que parar o processo daí, aí ele já não fica automático. Ele para daí, para o processo aqui, vai ter que parar todo o processo anterior daí de colocação das caixas na esteira inclinada. Parando o processo, ele deixa de ser automático. Então, tem que manter a continuidade do processo, sem interferência automática, né? Então, as caixas aqui, elas são colocadas com uma distância razoável que dê para dar continuidade do processo, identificar elas como produto discreto, né? Por isso que elas são identificadas como produto discreto, não é embatelada, né? Então, esse processo também tem que ter a garantia. Outra coisa que pode dar problema depois também, que tem que ser visto, que às vezes, mais para frente também, que pode ser que dê problema depois, é garantir que não ocorra a parada, que eu vou comentar depois, tem um comentário em outros vídeos também, que pode ocorrer um problema, tá? Olha bem, que pode ocorrer um problema em que dê a parada de uma caixa aqui, em que ela fique grudada uma caixa na outra aqui nas esteiras, tá? Que ocorra isso daqui, ó. Ó, isso não pode ocorrer, tá? Isso é outro problema aqui que pode ocorrer, que às vezes não é previsto, mas é que tem que prever. Quer dizer, a gente, como engenheiro, tem que prever, tá? Isso daqui. Aí, por que isso daqui não pode ocorrer? Simplesmente por causa disso daqui, ó. Tá? Vocês estão vendo por que não pode ocorrer isso? Ó, isso daqui não pode ocorrer. Isso daqui é uma cagada de projeto, tá? Então, isso não pode acontecer nunca ali. E também tem que dar um jeito de ser previsto ali no projeto da automação também, porque a hora que ele pegar e subir aqui na mesa giratória, ele vai identificar como se fosse uma caixa só. Aí tem um sensor aqui no final da mesa giratória, que é o sensor 6, no final dessa mesa giratória aqui. Então, a hora que a caixa subir na mesa giratória, ele vai fazer o seguinte: ele vai desligar o atuador 2. Então, ele vai fazer isso daqui, ó. É o sensor 6. Ó. Só que daí ele desligou o atuador 2, e a hora que ele desligar o atuador 2, ele vai girar a mesa giratória. Só que ele identificou aqui como se fosse uma caixa só. Aqui como se fosse uma caixa só, ele desligou o atuador 2 e aqui ele desligou o atuador 1, porque ele identificou que tem uma caixa parada aqui
no final da esteira horizontal. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai girar a mesa giratória, só que vai dar um problema ali. Ele vai encavalar essa caixa aqui junto com aquela ali, tá? O que não pode acontecer. Ele não pode fazer isso daqui, ó. Deixar encavalar essa caixa junto com aquela ali. Ele não pode deixar grudar uma caixa com a outra, tá? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ali, ó. Ele não pode deixar fazer isso daqui, ó. Tá? Aqui. Ele vai estar nisso daqui. Então ele ia fazer isso daqui, ó. Tá? Aí pronto, já estragou o processo. Então ele identificou as duas caixas e ele deixou juntas. Aí pronto, já encavalou e arrancou essa parte do processo e já deu erro no processo. Já jogou um produto fora. Aí se acontecer esse erro aqui, ele já deu o erro no processo, isso daqui vai ter que ter intervenção humana e já vai ter que ter uma parada aqui no processo. Ou seja, já vai ocorrer uma perda aqui que vai ter que dar uma parada no processo. Se parar o processo, aí às vezes tem que parar o processo inteiro dessa linha aqui para trás, né? Ou seja, pode parar o processo inteiro daqui em diante, né? Pode ter uma importância dessa parada aí. Disso daqui, aí vocês comecem então com essa parte aqui da planta, tá? De uma caixa só. Da outra parte da otimização do processo que eu trato, da outra parte daí, de automação, que seria com uma caixa ou mais, de otimização, de melhorar a eficiência, que seria essa parte de otimização, que é passar com mais de uma caixa, melhorar daí o processo de automação. Isso é que seria a parte de otimização. Mas é claro, para melhorar, você começa com essa parte aí, primeiro automatizando para uma caixa, né? Aí depois você verifica daí para mais de uma caixa, que é o principal daí, né? Aí depois se vê a melhoria. Aí eu vou passar isso daí naquela parte daí para otimização, que daí a gente tem que ver outras técnicas daí para melhorar. Aí nós temos que ver daí a parte da borda de subidas dos sensores e borda de descida também, para desacionamento. Porque nós temos que ver daí como é que faz para desativar um atuador a hora que o sensor daí deixa de ser acionado. Então, ali a gente desativa um atuador de uma esteira a hora que o sensor é acionado. Mas e a hora que o sensor deixa de ser acionado? Porque a hora que o sensor é acionado é a hora que a caixa está na frente dele. Mas e a hora que a caixa saiu da frente do sensor? Como é que eu faço para desligar daí um atuador, né? Como é que eu faço para desativar um atuador, um motor de uma esteira, a hora que um sensor passa na frente dele, né? Contato normalmente aberto, contato normalmente fechado e assim por diante. Aí vocês têm que verificar as atividades assíncronas, né? Aí vamos verificar lá sobre isso. Então, verifiquem aquelas videoaulas lá na ordem, tá? Até chegar na última videoaula, em que tem o projeto já pronto. Aí a última videoaula tem um diagrama de contato sobre daqui a parte 8, o desenvolvimento do projeto de automação pronto. A avaliação e o projeto, se for feito no WinSPS, ele faz não em um arquivo. Ele desenvolve o projeto como base o IDE. Então, ele faz em um diretório. Então, o IDE, o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ele é baseado em um diretório de desenvolvimento, que ele envolve diversos arquivos daí para o seu projeto.
Ok? Mais alguma dúvida de vocês? Não havendo dúvidas. Então, uma boa tarde a vocês e um bom final de semana a todos. Obrigado. Valeu, professor. Professor também. Até mais. Até mais. Falou, professor. Falou.